de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos seus príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me em rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou-me nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Amados, eu queria meditar com vocês nesse dia sobre esse texto, com o tema de a guerra invisível, oração intercessória. A guerra invisível. Imagine aí, amados, Daniel ele estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor para que o Senhor viesse em socorro dele e do povo. E a Bíblia fala que ele levou 21 dias orando ao Senhor. E dentro desses 21 dias não houve resposta. Só o que Daniel não sabia é que no mundo espiritual havia uma guerra travada para que essa resposta chegasse até ele. E isso acontece muitas das vezes com a nossa vida. Nós oramos, amados, e por que muitos desistem? Porque ora um dia, ora 2, ora 3, e já quer a resposta do Senhor naquele momento que orou. Só que muitas vezes nós não entendemos é que no mundo espiritual, para que haja uma resposta do Senhor para mim e para a sua vida, essa resposta tem uma guerra espiritual impedindo ela de chegar até nós. Então, quando nós estivermos orando, não podemos desistir no primeiro instante quando a resposta não chegou ainda. Não podemos deixar de continuar lutando quando o Senhor ainda não chegou à nossa mão aquilo para o qual nós estamos orando. Aquela pessoa, aquela situação, aquele caso, aquela circunstância que precisa de uma solução, aquela provisão, aquela porta aberta, seja qual for a situação que você tem clamado ao Senhor, não desista no primeiro momento só porque a resposta ainda não chegou. Saiba que para chegar até você há uma guerra espiritual acontecendo, porque o inimigo ele não quer que as promessas do Senhor elas se cumpram em nossa vida. Nós sabemos disso. Nós temos falado isso aqui várias vezes. O Senhor nos alerta: olha, orem, vigiem, porque o inimigo, o diabo, o inimigo de vocês, está aí ao redor rugindo, continua persistindo. Então o Senhor ele tem falado para nós: seja perseverante, seja perseverante, seja perseverante. Não desista, continue lutando, continue orando. A oração, amados, é uma das maiores armas de defesa e também de ataque que nós temos.
Olha só, a oração é uma arma, foi uma arma usada por Daniel nessa guerra invisível. Nessa guerra invisível. Oração, essa que foi mencionada aqui em Daniel 6:10 e também em Daniel 9:3, quando Daniel estava orando, clamando ao Senhor, uma maneira de nos explicar que quando nós oramos, quando nós estamos clamando, está acontecendo uma guerra invisível. E nós precisamos perseverar até o fim. Nós descobrimos aqui que as súplicas de Daniel, elas foram ouvidas pelo Senhor, amados, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. É isso que o anjo fala aqui para Daniel, que ele fala que parecia um homem e era um anjo. E aqui ele fala assim, olha, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que você decidiu buscar o Senhor, buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas, a sua oração foi ouvida. Então, desde o primeiro momento que eu e você nos colocamos diante do Senhor, nos humilhamos diante dele, buscamos a face dele em favor de alguém, em favor de algo, o Senhor já ouviu a nossa oração. Mas até que essa oração, que essa resposta chegue, há uma guerra. Há uma guerra. E aqui, desde o primeiro dia que ele estabeleceu com sinceridade o propósito em seu coração e orou, Deus ouviu. Então, se você está orando com sinceridade, se você está pedindo ao Senhor, é algo que está de encontro à vontade do Senhor, é algo que vem de encontro àquilo que o Senhor quer para você ou que quer para alguém. Se é sincera a sua oração, se o seu coração tem um propósito puro diante do Senhor, saiba que o Senhor já ouviu. Então, espera no Senhor. Ao mesmo tempo, no entanto, quando Daniel orou e que Deus ouviu essa oração, teve início uma guerra invisível. Então, quando começou a oração, quando Daniel se prostrou diante de Deus e se colocou, Deus ouviu. Mas naquele mesmo momento, o inimigo também se levantou para que essa resposta não chegasse até Daniel. O inimigo se levanta para que a resposta do Senhor não chegue à nossa vida. Há uma guerra que ele fala assim, o príncipe da Pérsia, um anjo de Satanás, um demônio, um anjo caído de Satanás, reteve o emissário que Deus enviara com a resposta. Olha bem. Levou 21 dias, aqui ele fala assim, foi empreendido 21 dias de batalha nas regiões celestiais para que essa resposta se chegasse. Houve uma batalha na região celestial entre os anjos de Deus e entre os inimigos, os príncipes da Pérsia, o príncipe da Pérsia e os inimigos, para que essa resposta fosse impedida de chegar até Daniel. Então, saiba que quando você ora, Deus empreende no céu uma batalha para que a sua resposta seja ouvida, para que a sua oração seja respondida. Há uma guerra no mundo espiritual. Nós precisamos parar de olhar só no natural, precisamos parar de olhar só com os nossos olhos físicos, nós precisamos começar a olhar as coisas também com os olhos espirituais. Nós não vivemos só no natural, amados, nós sabemos que há um mundo espiritual que é enorme, que é vasto, que é imenso, que não tem fim, que é só o Senhor que pode contar, e nós sabemos que neste mundo espiritual há uma batalha travada. Nós sabemos disso. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século, aquele que está agindo aqui no mundo e que está causando toda essa desolação. Então, quando eu oro, quando eu intercedo, eu estou entrando em guerra. E o céu também entra em combate para que a resposta chegue. Então aqui fala, foram 21 dias, o anjo fala para Daniel, foram 21 dias de luta.
de luta que o inimigo, que o príncipe da Pérsia me resistiu. O inimigo resistiu. O inimigo lutou para que impedisse que Gabriel, que o anjo chegasse. Eu não sei qual é o anjo, porque aqui não cita, mas eu sei que Miguel lutou, que é o anjo de guerra, lutou para que essa guerra fosse vencida e o anjo passasse com a resposta. Entende? Não é simplesmente uma oraçãozinha, não. É uma batalha que acontece, uma batalha travada entre o bem e o mal, para que Deus cumpra na minha e na sua vida aquilo que Ele tem prometido, aquilo que você tem orado e que você tem pedido. No Novo Testamento, nós temos Jesus, que é o nosso intercessor, que é o maior exemplo de vida dedicada à oração e à intercessão eficaz, que faz diferença. Foi o homem que mais orou, que mais buscou intimidade com Deus, que mais estava na presença do Senhor. E aqui nesse exemplo, ele cita um texto que está lá em João 17, quando Jesus ora pelos discípulos e ora por nós, que ainda nem tínhamos nascido, que era só um sonho, um projeto no coração de Deus. E apesar de tudo, apesar de ter sido traído, de ter sido negado, de ter sido zombado, de ter sido açoitado, de ter sido torturado, de ter sido crucificado, ele conquistou pela oração intercessória vitórias que nos protegeriam e que moldariam e consolidariam a igreja dele. Ele conquistou enquanto orava, enquanto falava com o papai, enquanto falava com Deus, enquanto ele se rendia a Deus, enquanto ele se humilhava diante de Deus. Ele conquistou vitórias extraordinárias para a igreja dele, para mim e para você. Como soldado de Deus, amados, eu e você precisamos entender que para que haja uma vitória é preciso haver uma batalha. Para que haja uma vitória, tem uma batalha, não existe vitória sem batalhas. Quem consegue imaginar, amados, a extensão de um ataque brutal de Satanás contra Jesus, como aconteceu quando ele estava orando lá? A Bíblia falou que a oração era tão dolorida, era tão forte lá no Getsemane, que ele suou sangue. E Satanás estava ali, perturbando, tentando ele, afrontando ele. Gente, Jesus sofreu de maneira brutal. E quando as potestades, os príncipes, os principados mais ferozes das trevas fizeram de tudo para impedir que Jesus conquistasse essa vitória na cruz por mim e por você. Para impedir que ele continuasse buscando por mim, por você. Quem pode entender totalmente a intensidade dessa guerra invisível? Quem pode entender a intensidade que há nessa guerra? Enquanto Jesus estava na brecha, obtendo vitórias por nós, imagine a guerra que ele estava enfrentando. E ele falava assim: eu rogo por eles, Pai. Não estou rogando pelo mundo, veja bem, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus fala que nós somos do Pai. E ele não roga pelo mundo inteiro, ele roga por aqueles que são teus, aqueles que são do Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado para a perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Amados, o mundo não nos ama. O mundo odeia tudo aquilo que vai contra aquilo que está se formando no mundo. Tudo que está na contramão do mundo é odiado por ele. Então não pense que nós vamos ser amados pelas pessoas que amam as coisas do mundo, não. O mundo
jaz no maligno, e o maligno odeia todo aquele que serve ao Senhor. E aqui ele fala assim, ó, não rogo que os tires do mundo, Pai, mas que os proteja do maligno. O Senhor estava orando por mim e por você lá 2000 anos atrás. Ele estava intercedendo por mim e por você. Ele enfrentou essa guerra, essa batalha enorme por mim e por você. Então, se você está orando por algo que você acha que está demorando, não desista, continue orando, continue buscando, porque o Senhor já te fortaleceu há 2000 anos atrás com a oração dele. Ele já estava pedindo ao Senhor para te guardar do maligno, ele já estava intercedendo por você, e a Bíblia fala que ainda hoje ele está sentado à direita de Deus, do Deus vivo, e ele continua intercedendo por mim e por você. Ele continua orando por mim e por você, para que eu e você permaneça firme. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Olha só, ele estava falando aqui dos discípulos, e ele fala assim, eu não oro só pelos discípulos, eu oro também por aqueles que crerão na mensagem que eles levarem. Nós somos aqueles que creram na mensagem que foi trazida para nós. Nós somos aqueles que creram na Bíblia que foi escrita. Nós somos aqueles que creem na palavra e que Jesus já orava por nós lá. Ele fala assim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me ama. Que eles tenham plena consciência de que o Senhor os amou como o Senhor me ama. Jesus estava falando. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver, e a minha glória, e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aqui Jesus estava falando quando ele ia subir. Pai, que um dia eles estejam comigo, onde eu estiver. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Está lá em João 17, a partir do versículo 17. Amados, Jesus venceu porque ele tinha 4 qualidades aqui que ajudou ele a vencer. A primeira, ele foi alerta. Ele permanecia alerta. No Evangelho de 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. Que nós precisamos estar alertas e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Ele primeiro foi alerta, depois ele foi coerente, ele foi autêntico, ele cumpriu tudo aquilo para qual ele foi chamado. A mensagem foi transmitida sem tirar nada. Jesus foi autêntico, ele manteve tudo, ele completou a obra do jeito que foi falado. Ele foi obediente. Em Filipenses 2,8 fala que ele foi achado na forma de homem, mas ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi disciplinado. Ele cumpriu tudo para o qual ele foi chamado. As vitórias que vieram somente pela estratégia, mas não somente pela estratégia, mas por causa das características de Cristo que opera em nossa vida por meio da oração. Jesus tinha um desejo sincero de interceder pelos discípulos. Ele sujeitou a sua vontade inteiramente ao Pai. Ele adquiriu integralmente a mente de Deus e ele teve uma vida de oração e de ação de graças. Por meio da oração intercessória, Jesus venceu. Por meio da oração, nós também venceremos. Fica firme, continue orando, continue buscando, continue persistindo. Seja alerta, seja obediente, seja disciplinado, seja resiliente. Procure em Deus permanecer fiel até o fim e Ele vai te dar a coroa da vida. Amém? Não desista. Há uma guerra para impedir que a sua bênção chegue, mas há uma guerra maior para fazer com que ela alcance a tua mão. Saiba disso. Deus está guerreando por mim, por você, nessa adversidade, nessa situação, nessa causa que você colocou para Ele. Ele está guerreando por você. Creia, confie e continue
Não desista até que você receba a bênção na sua mão. Daniel esperou 21 dias. Não sei quanto tempo você está esperando, mas continue orando, confiando e buscando em Deus, que a resposta vem. Amém? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Seja perseverante.